Boa noite, Influência Engenharia. Sextou, Happy Hour Orange, mais uma vez aqui, mais uma semana que passou, mais um FDS chegando. Amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, também conhecido o dia como Dia das Crianças. Feriado um sábado, e todo mundo se anima, né? Mas a fila do ferryboat estava grande aqui pra galera viajar, viu? Olá, Marílio, Matos, boa noite, Hugo. O homem que é pontualidade, né? Vamos ver se os dois hoje se veem mutuamente. Sextou aqui com boa noite, boa noite. Vai pegar a Age um pouquinho hoje, mais atrás. Grande Trajano, Está boa noite. me vendo, Hugo Sorriso? Tô te ouvindo, tô te vendo, tá tudo legal. Eu não tô lhe vendo, não. Aqui tá na aqui só tô me Mas tô te ouvindo, tá tudo legal aqui. vendo. E aí, como é Não tá que você tá? Eu tô lhe ouvindo bem, agora aquela parte preta da tela pelo menos não apareceu. Boa noite, Joadson, meu grande amigo, parceiro, irmão camarada, sextou aí. Boa noite, meu amigo. Saudade de você, viu? Bem-vindo aí mais uma vez ao nosso modesto espaço aqui em Engenharia. E aí, Hugão, boa noite. Chamam você de Huguinho, eu chamo de Hugão. Obrigado mais uma vez por aceitar aí nosso convite. O Happy Hour Age hoje, não estranhe não, 21 horas, aqui em Salvador já sabe, né? A gente pegou aquele engarrafamento ali na paralela, mas insistimos e chegamos aqui ao encontro para tomar aquela cervejinha, aquela água, aquele suquinho, ou aperitivo que você quiser. Tudo bem? Massa, vamos nessa. Faça a sua introdução aí e lhe dou a honra de falar o título de hoje que você deu a sugestão nos bastidores. Boa noite quem está chegando aí, boa noite Zad, Adson, a galera aí que segue Hugo Sorriso. Joga duro, meu amigo. Se apresente, faça suas considerações iniciais e pode puxar aí nosso papo Happy Hour Orange, pedindo a você que está assistindo, que for assistir depois, ajude a manutenção do nosso canal, nosso perfil aqui no Instagram e no YouTube, influengenharia@gmail.com é a nossa chave Pix, como está escrito aí. Influengenharia, doe qualquer valor e ajude a nos engajar, a manutenção do nosso canal, nossa energia elétrica, nossa alimentação. E vamos aqui nessa luta, né, Hugo? Vamos, eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui. Nunca mais a gente fez, né, essa live de sexta. E assim, boa noite a todos. Meu nome é Hugo, sou jornalista, sou escritor, sou professor e estou voltando aí com as lives que eu fazia aí semanalmente, com o programa Comporte-se. Então, esse mês a gente vai estar aí já voltando aos poucos. E hoje eu estou aqui conversando com o Trajano sobre esse tema tão bacana. Grande Guga, um beijo para você, velho. Chegou seu fã aí, viu? E, Diz que é fã seu aí, ó. Chegou um fã seu. Maria, eu também, esse aí, jogador profissional. Beijo, Gugão. Eu não mando abraço, não, você manda beijo. Ui, E aí, assim, tá vendo que moral? Eu também, quando crescer, crescer assim, viu? abraço também, lógico, mas o beijo faz parte. É, e assim, esse tema, né, é da questão de resolver problemas. Nossa vida é cheia de problemas, não tem ninguém que não tenha problema. E a questão assim, é o resolver, né? Tamo junto, Gustavo. Obrigado E, pela presença. e manda um beijo pro povo aí, viu, de Maceió. Assim, e a gente vai acabar focando um pouco no trabalho, mas assim, acho que vão ser dicas e reflexões para tudo, né? E assim, uma das características de um profissional para ser promovido, por exemplo, não é trabalhar muito,
resolver problemas, sabe? Assim, o cliente, a pessoa não quer comprar alguma coisa, um serviço, ela quer a solução para o problema dela. Então, é a mesma coisa na empresa, né? Às vezes é através de quando uma pessoa te procura para resolver um problema, é porque ela acredita em você e você está tendo a oportunidade ali de mostrar seu trabalho, de faturar também, porque assim, a gente também não vai estar aqui apenas como um trabalho voluntário, mas um trabalho de renda também. Então, assim, resolver problemas eu estava vendo a história do cara que criou a caneta esferográfica e o quanto que ele tinha o tinteiro, né, aquela caneta tinteiro, e que era um problema, porque para levar, você tinha que levar, era pesada, sujava, quando tinha que ainda jogar um pó no papel para secar logo, e assim, se manchasse, tinha que escrever tudo de novo. Aí essa pessoa teve uma ideia de botar tudo numa canetinha, assim, barata, com a carga e tal, e ainda tinha que abastecer, né, na época, na caneta tinteiro. Então, assim, a pessoa que vai comprar, a pessoa que vai fazer uma prova de concurso, que ela vai procurar uma caneta, ela não quer simplesmente uma caneta. Ela quer resolver o problema dela, de uma prova para fazer, e ela está sem caneta. Então, assim, é uma reflexão bem interessante, que não dá para, nem sempre, quem chega primeiro e sai por último, trabalhou muito. Então, assim, eu já tive eu conheci uma história dessa. A pessoa entrou num trabalho e aí estava há 2 anos e chegou uma pessoa nova que foi ser treinada por esse veterano. E em 6 meses, essa pessoa foi promovida e o veterano não. Mas o veterano chegava cedo, saía tarde, né? Era assim, fazia tudo certinho, seguindo o script, mas ele, a pessoa que chegou depois, a que foi promovida em 6 meses, ela estava estudando, ela estava fazendo uma pós, ela estava, ela era mais focada, e o veterano às vezes estava conversando, tomando um cafezinho, dando risada. Então, tudo isso é observado. Então, na hora da promoção, quem ficou foi a pessoa que estava há menos tempo, que até já às vezes chegava atrasada, mas que estava resolvendo os problemas. Então, assim, não basta. A mente do funcionário tem que estar de acordo com a mente do dono, do chefe. Porque se o funcionário não resolver o problema que o chefe espera, não tem como ter essa promoção. Então, não é o tempo de trabalho, é o resolver problemas. Lógico que esse resolver problemas, às vezes, vai ser processual. Tem gente que, para se livrar de um relacionamento abusivo, faz 2, 3 anos de terapia para poder se fortalecer e tomar uma atitude. Então, assim, lógico que no caso da empresa, assim, acaba tem umas demandas assim mais rápidas, né, que é mais urgente, são mais urgentes. Mas, assim, foi só esse panorama, assim, e o exemplo disso é do Carlos Wizard, né, o dono da escola de inglês Wizard, que ele, um amigo dele, um colega de trabalho, pediu uma aula de inglês e o Carlos falou assim, velho, aula de inglês é um dinheirinho na conta, eu tinha mais no final do mês, um dinheirinho extra, e ele começou a dar aula de inglês para esse amigo na sala de casa. Ele trabalhava de dia e de noite dava aula para esse amigo. E aí começou a propaganda boca a boca, e esse chegou outro, daqui a pouco era uma turma, 2 turmas, 3 turmas, e aí, quando ele ficou desempregado, ele entrou em desespero, porque ele queria assumir um cargo superior na empresa. E aí ele não percebeu
percebia que ali tinha a raiz do empreendimento que ele precisava fazer a diferença na vida das pessoas e, consequentemente, ganhar dinheiro com aquilo. E através daquela forma de ajudar o amigo naquele problema que ele tinha, quantos empregos, quantas oportunidades ele não tinha perdido por não ter falado inglês. Então, ele ter parado para dar aula para aquele amigo foi só o embrião de que hoje está aí. O Wizard, que ele deu o nome, que era o mágico do Mágico de Oz. Então, eu acho que é um tipo o mestre dos magos, só que do filme O Mágico de Oz. E que se chama Wizard. E aí ele deu o nome da escola de inglês Wizard. E assim, e ele é dono não só da Wizard, ele é dono também da Microlins, da SOS Computadores e de outras empresas. E tudo começou com um amigo que pediu uma aula de inglês como assim, uma renda extra, sabe, um reforço. Então, assim, resolvendo os problemas que esse é o diferencial, sabe? Mas foi só assim para a gente dar início e aí a gente vai conversando. Massa, joia. Boa noite a quem entrou aí, os seguidores aí do Engenharia, o pessoal aí de Hugo Sorriso, Hugo Minas. Boa noite mais uma vez. Eu gosto muito de sempre fazer minhas introduções, recorrendo aí à questão palavra por palavra, a etimologia da palavra e o significado do texto inicial do título. Quando você fala a palavra trabalho, e aí eu chamo do meu lado segurança do trabalho, que é uma área que eu me especializei, entre outras. Quando a gente fala boa noite, sabe, minha irmã, minha mãe também está aí. Boa noite. Quando a gente fala a palavra trabalho, seja ele remunerado ou não, a palavra trabalho chama problema. A gente não vai para o trabalho, seja ele remunerado ou não, sem na ilusão de que não vai ter desafios. Mesmo você tendo aquela rotina sua pré-estabelecida, esteja preparado para os imprevistos. Cabe a você reduzir, atenuar possibilidades, mas eles nunca vão deixar de existir. E mesmo na sua rotina, daquilo que você domina, treinou, aprendeu, reciclou, os problemas existem para serem solucionados. E aqui, com o perdão do trocadilho, isso vem lá da matemática. Particularmente, meu áudio está falhando, Zad. Hugo, você está me ouvindo bem ou será que a conexão de Zad está cortando meu áudio? Eu estou ouvindo, não percebi corte, não. Pronto. Eu vou prestar atenção que vai falando. Vamos observar aí, talvez seja a conexão lá de Xerezade também. Zad, que essa semana ficou sem internet aí, né? Então, pode ser o alinhamento aí da rede. Então, assim, eu, particularmente no meu caso, por vir de uma área de exatas, engenharia civil, tudo, e já gostar de equações e funções, alguém deve estar pensando aí, Deus me livre, mas é minha área. E eu gostava de fazer cálculos variáveis, entender o algebrismo, as álgebras. E ali eu comecei já a deparar, boa noite, Marcos, meu irmão, com a palavra problema. Problemas existem. Se a gente levar aqui e juntar a palavra trabalho e a palavra problema, as duas se completam. Faz parte do processo, faz parte do desenvolvimento. Se a gente trouxer problemas no trabalho e trazer para o lado espiritualista, seja você espírita, umbandista, candomblessista, católico, ser espiritual. Estamos aqui nesta vida para que, Hugo? Para sermos felizes, para crescermos, lei do progresso, e aí vamos a Jesus, pegando um pouquinho de Jesus está acima de religião, então a gente pode falar de Jesus, independente das crenças de cada um. Temos lá no Evangelho a educação pelo trabalho. E o que é educar pelo trabalho? É vivenciar experiências desafiantes, vivenciar experiências que a gente vai surgir. Ah, mas eu escolhi medicina porque eu adoro medicina, eu amo medicina.
escolhi jornalismo, eu escolhi engenharia, eu escolhi direito, eu escolhi contabilidade, eu escolhi ser motorista de ônibus, eu escolhi ser jogador de futebol. Qualquer área que você escolher, Hugo, existirão problemas. Cabe a você não ser uma pessoa melindrosa, mimizenta. Ah, eu vou escolher uma coisa que eu vou fazer porque eu gosto e que não tenha problemas. Não existe. Os problemas vão aparecer em maior ou menor grau para serem solucionados. E aí eu vou tomar ousadia aqui de já provocar Hugo na devolutiva da resposta, na pergunta da resposta, na tréplica, na réplica, em tema de eleição. O que é preciso para resolver o problema do trabalho? Em primeiro lugar, estar preparado. Se não se sente preparado, seja paciente, seja calmo. O trabalho vai ser resolvido, o problema do trabalho vai ser resolvido sozinho, em duplo, em trio, em equipe. Não se desespere, raciocine, mantenha calma, oxigênio o cérebro. Esse problema do trabalho é para amanhã? É para depois de amanhã? É para semana que vem? É urgente? É emergente? Então, o que é preciso para resolver o problema do trabalho? Não tem uma receita de bolo, porque cada problema vai exigir uma tratativa diferente, problemas diferentes, soluções diferentes, problemas iguais, soluções, depende. Um problema está se apresentando, com que gravidade, o que a gente pode trazer aí de resolver problemas no trabalho é sermos o que, Hugo, resilientes, acreditar no nosso potencial, ter a humildade de pedir ajuda, ter a humildade de trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe. Curiosamente, como nada é por acaso, você trouxe aí essa provocação, que é uma provocação boa. Eu aqui no andamento do meu mestrado EAD, eu estou numa disciplina chamada formação de trabalho em equipe, e abordando justamente sermos assertivos, sermos parceiros, fala de liderança, fala de comunicação, fala justamente, entre outras tantas coisas, fala justamente dessa nossa eficiência, eficácia de resolver os problemas do trabalho. Sim, falar de resolver trabalho passa pelo crivo da eficiência e da eficácia. Então a gente tem que entender que resolver problemas faz parte. Cabe a nós gerenciarmos isso dentro da nossa carga horária, evitar excesso de horas extras, porque eu sei que é bom para o bolso, mas o corpo precisa descansar, a mente também. Então, a lei tem dispositivos que nos protegem também desses excessos, por mais que a gente queira. E assim a gente vai em frente. Né, meu amigo? Não, e assim, você foi falando aí, como a gente está até linkando com o trabalho, né? Às vezes a gente tem aquela coisa, né? Se eu pedir paciência, vai vir uma situação e vai ter estresse. Porque a paciência não vai ser uma mágica, né? Você vai ter que passar pelo estresse para poder aprender a lidar com aquilo ali, aí você vai aprender a ter paciência. Não tem milagre, não vai ter milagre. E aí, é a mesma coisa quando assim, você faz um pedido a Deus, né, assim, de ajuda para, como o cara do Wizard, né, fez uma prece e pedindo, me dê uma luz aí, Senhor, porque, né, e às vezes, assim, foi chegando mais aluno para ele, só depois que ele percebeu que ele poderia resolver esse problema acadêmico, vamos dizer assim. Mas, assim, e às vezes, Trajano, assim, a pessoa que está chegando com um problema, além de ela confiar em você para resolver, e você ser uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho, de você poder lucrar, né, com essa solução, às vezes a pessoa, o estresse maior, porque às vezes ela sabe que você tem um superior, então tem a forma que ela quer que você resolva, você não tem esse poder.
mas que você pode fazer a sua parte. E assim, o que mais estressa é quando fica silêncio, quando não tem resposta, sabe? Se você chegar para a pessoa e falar que, que naquele momento a solução que a pessoa está precisando você não pode, mas que você vai passar para o superior, que você vai fazer de tudo e tal, é melhor do que você ficar silêncio, do que você não responder, sabe? Então, assim, o que estressa mais é isso. A pessoa, às vezes, ela sabe que aquele problema não vai ser resolvido por agora. O que estressa ela é você fingir que não viu, é você não dar uma resposta, sabe? É, é, atenda o telefone e fale, ó, tô ocupado, daqui a pouco eu retorno. Mas é, e é melhor isso do que deixar tocando e não atender, mesmo você sabendo que a pessoa quer brigar, vamos dizer assim, está estressada. E aí, na hora você falou aí da parte religiosa, eu estava lendo, tem um estudo, né, no Evangelho que é da oração do Pai Nosso, logo no final. E na frase que a gente pede, o pão nosso de cada dia, ele fala do quanto que, assim, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente está pedindo trabalho, porque a gente só vai ter o pão de cada dia através do resultado do nosso trabalho. Então, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente está pedindo meios para, através do trabalho, adquirir esse pão, esse alimento, tanto espiritual, tanto material. Mas, assim, isso... E, assim, o trabalho, como você falou, vai ter problema. Né? A gente tem os nossos problemas. Às vezes, tem até um caso de um rapaz que ele passou 15 anos criticando o chefe, chamando o chefe disso, o chefe daquilo. 15 anos. Ele se formou em economia, pensava em fazer um concurso, em abrir uma consultoria e tal, ser entrevistado, ser um comentarista de economia aí da TV e tal. Só que assim que ele se formou, a namorada dele engravidou. Aí ele teve que largar tudo, todos esses projetos dele, para arranjar um trabalho. Ele foi trabalhar num escritório de contabilidade e ele sempre ficava criticando o chefe. Que o chefe era isso, que o chefe era aquilo. 15 anos. Só na terapia foi que, no fundo, a questão não era o chefe em si. Porque o chefe tinha um filho que usava drogas, uma mulher que traía. Então, assim, ele estava invejando, era a posição de superioridade que ele queria quando ele se formou e que naquele momento não tinha. Só que não era algo que era imutável. Ele poderia, se ele tivesse feito essa terapia e principalmente antes, mas naquele momento ele percebeu que, ó, eu posso não conseguir como eu planejei, mas vai abrir o concurso. Eu posso começar a voltar para o meu projeto estudando para o concurso, porque ainda dá para aquele concurso da época eu não fiz, então não tem como ter passado, mas vai abrir outro. Eu posso começar agora. Então, assim, ele sempre culpava os outros. Era o chefe. Aí, quando o psicólogo toca no assunto, ele começa a perceber que então não era o meu chefe, foi o quê? Ah, então foi minha esposa, a culpa foi dela que engravidou logo, como se assim, sempre botando a culpa no outro, sabe? Então, assim, a gente poder também fazer a nossa reflexão da nossa cota de responsabilidade e o que a gente pode fazer para resolver. E aí tem 4 tópicos, 4 pontos, assim, para resolver problemas, que é o seguinte: o primeiro é rapidinho. O primeiro é peça desculpa, sabe? Assim, e aí tem algo mais além do que isso. O processo é completo. Ó, peça desculpa. Ó, tá, é, descreva o fato, descreva o fato, reconheça o mal-estar. Não basta pedir
desculpa. Você tem que reconhecer o mal-estar, sabe? E se comprometa com a solução. E às vezes, esse compromisso de solução, assim, vai. Às vezes você precisa acompanhar, porque às vezes não está na sua, não é você que dá a assinatura. Vai para um outro setor responsável. Mas naquele momento você está sendo o representante da empresa. Então, e às vezes, o acompanhar é que às vezes o seu chefe recebeu lá o envelope para ele analisar e às vezes no corre-corre ficou lá. Então, se você não acompanha, vai ficar lá e ninguém vai fazer nada. Então, assim, não basta só dar a iniciativa de resolver, mas tem casos que a gente vai precisar acompanhar também. Então, assim, eu atrasei um relatório que você precisava para fazer uma apresentação tal hora e você foi prejudicado, porque você acabou fazendo a apresentação e acabou o rendimento não sendo legal. Então não basta apenas chegar para você e falar, me desculpe, sabe? Você tem que falar, me desculpe, porque eu atrasei o meu relatório e acabei te prejudicando, e eu me comprometo a partir da próxima oportunidade, eu passar esse relatório um dia antes, para você não passar por isso. Esse é o processo do pedir desculpa, sabe? Não é apenas me perdoe, não. Me desculpe pelo que eu fiz, reconheço que te prejudiquei, eu vou me comprometer agora em fazer diferente na próxima vez. Esse são os 4 pontos para você pedir desculpa. E manter isso, porque senão fica um pedido de desculpa falso e piora a situação. E se fica acontecendo toda hora. Mas assim, eu acho isso muito interessante. Às vezes a sua prece para pedir ajuda vem como um problema. Porque às vezes, por exemplo, às vezes é através do problema que você está passando, que você superando, você já tem uma oportunidade de empreender, por exemplo, sabe? Então, assim, eu escutei uma vez, o problema que você está passando, alguém já passou e ou escreveu um livro ou tem um vídeo no YouTube. Então, assim, você tem como achar a solução. E você pode compartilhar isso. Você pode, como o cara do Wizard que eu contei, sabe? Através daquela mini aula de reforço de inglês para aquele colega de trabalho, ele assim, não sabia que ali, naquela forma que ele estava ajudando, ele já tinha passado por aquilo, porque ele aprendeu o inglês na adolescência com o pessoal da igreja dele, e ele ter superado aquilo ali fez com que ele tivesse condições de ensinar, de ajudar outra pessoa a solucionar. E isso virou a empresa dele. Então, assim, às vezes você está fazendo uma prece e querendo assim uma luz, e aí a luz vem em forma de problema, sabe? Então você enxergar esse problema de uma forma como uma oportunidade de crescimento, de, pô, tá complicado, tá, mas eu conseguindo resolver, eu vou ter meios de ajudar outras pessoas a resolver isso também, e eu posso cobrar por isso. Então, assim, isso é assim, uma reflexão bem bacana e que eu tenho pensado nessas coisas também ultimamente, sabe? Assim, olhar o problema de uma outra forma. Lógico que é complicado. Então, assim, e tem uma coisa que aí eu passo para você, Trajano, que é o seguinte, em relação a ser autoridade no assunto. A parte acadêmica não é a única autoridade. Porque você, como pai, e eu te conheço, do pai que você é, sabe, do ser humano que você é, você tem tanta autoridade para falar sobre a educação do filho como qualquer outro psicólogo, sabe? Então, assim, você tem a autoridade da experiência com todas
dificuldades, com todas. Então, assim, às vezes a pessoa que vai ser pai ou mãe de primeira viagem, às vezes você já tem essa autoridade porque você já passou. E isso pode virar um negócio, um serviço que você presta, sabe? Então, assim, às vezes a resposta vem através de um problema mesmo. Só que, às vezes, o que é que a gente faz? A gente foge do problema. A gente, às vezes, trabalha, a gente faz o mínimo necessário para não ser demitido. Então, assim, isso acaba trazendo essa... E é isso que o chefe, você quer, o chefe vai querer uma pessoa que não está nem aí para os problemas dele, que é da empresa. Então, isso traz assim, uma reflexão bem interessante para a gente lidar com esses problemas, sabendo que às vezes o problema vai ser processual. Como a pessoa quer, às vezes eu não vou conseguir resolver, mas eu posso fazer alguma coisa para resolver e o que está na minha parte, porque às vezes eu tenho um chefe que ele que tem que autorizar. Então, assim, a minha parte de atender, de dar atenção, de explicar que o máximo que eu posso fazer é X, eu vou fazer esse X, a pessoa compreende, ela não vai ficar estressada. O estresse é o silêncio. Eu estou aqui querendo informação e ninguém aparecer aqui para pelo menos falar que a informação vai chegar, sabe? Isso que estressa mais. E aí? Eu sou meio preguiçoso aqui de ficar anotando, mas eu vou fazendo um exercício mental aqui enquanto você está falando, eu vou organizando as ideias e eu vou resgatar. Às vezes eu começo de trás para frente, feito para trás, mas dessa vez eu vou seguir a ordem. Lá atrás você falou em pedir desculpas. Pedir desculpa é um recurso muito subjetivo, pessoal, de foro íntimo, que a gente aplica aqui no dia a dia, família, amigos, colegas, tal, assim, um ambiente meio que extraoficial, colega de profissão, mas não necessariamente no mesmo ambiente profissional. Até porque no ambiente profissional, em geral, é humilde e é lindo, bonito, digamos assim, pedir desculpa. Só que, assim, você errar, desculpa. Errou de novo, pedir desculpa. Errou de novo, pedir desculpa. Sem aquele esforço de fazer diferente ou melhorar. As empresas, gestores, os colegas, até pelo ritmo da produtividade, desempenho, resultado, não vai ter essa tolerância de mais uma vez pedir desculpa. A gente tem que demonstrar, pelo menos, que está se esforçando e fazer diferente e corrigir. É um processo de, digamos, aqui fora do ambiente de trabalho seria autocura. Lá dentro do trabalho seria autocorreção. Melhoria íntima. Desculpe. Melhoria contínua, perdão. Melhoria íntima, vida pessoal. Melhoria contínua no ambiente profissional. E aí você depois aí falou da questão da autoridade e me colocou como exemplo. Eu agradeço aí. Mas ainda assim, a autoridade, eu tento fazer o melhor, sabendo que eu vou errar muito. Não tenho novos desafios sempre e não tenho a pretensão de ser a melhor educação do mundo. Até porque quem é pai, quem é mãe, e tem consciente que vai trabalhar pela autoridade, tem que entender o grande paradigma que a gente enfrenta, que é conciliar os exemplos, ou o exemplo que foi passado pelos nossos pais, naqueles tempos, a educação era diferente, e aplicar nesses novos tempos modernos. Porque não venha me dizer que a educação, eu falo, não venha me dizer, não é você não, a sociedade, não venha me dizer que os métodos de educar um filho hoje são iguais aos da nossa época. Por mais que você diga, piorou, melhorou, não sei. É diferente. Por exemplo, eu sou de uma geração que é porque é e acabou. Cala a boca. Você dá mais um pio,
A gente vai muito nessa linha. Hoje a gente já tem uma escuta ativa maior, uma capacidade de diálogo maior. A geração, espiritualmente falando, é diferente. Não estou falando com isso ser permissivo nem protecionista, nem passar pano. Mas há uma firmeza através do diálogo, onde a palavra-chave continua sendo autoridade. E por que eu estou pegando o gancho aí do exemplo que você falou de pai, você me colocou como exemplo? Porque a autoridade é diferente de poder. A gente educa pelo bom exemplo, pelo crescimento, mas não pelo medo. Eu não quero que meu filho tenha medo, eu quero que ele tenha respeito. Não se educa pelo medo, não se educa pela ameaça. Embora às vezes ela aconteça uma forma de coibir, uma situação limite assim, mas não pode ser uma rotina. Porque muitos dizem assim, mas na minha época é só um olhar. Não, na minha pegada também, um olhar de estudo e ele entende. Eu herdei isso do meu pai e continuo. Minha mãe também. Mas assim, esse exemplo que você deu, que eu estou trazendo também de volta aqui, a gente pode levar para um ambiente de trabalho na hora de encarar os desafios, os problemas. A capacidade, e o que você falou tem muito a ver com aquelas obras de Vanderlei Oliveira, lá, o médium uberabense, né, que falava mereça ser feliz, que falava justamente essa questão da autoestima e os caminhos da evolução. E aí você falou da questão de aceitar que está errado, aceitar a doença moral, psicológica, aceitar que precisa melhorar, aceitar que errou, aceitar que precisa corrigir aquilo. É um primeiro passo. Aí vem depois a fase da reparação. Pode ser em cima daquele mesmo problema ou outro, mas repare, demonstre que está se esforçando. E a fase da superação, que é a fase que você, aquilo ali fica no passado e você vira exemplo para os outros. Mesmo sabendo que ele vai errar muito, vai ter os problemas, e quando tiver os problemas. O que eu percebo hoje, e a gente sempre toca nesse assunto, principalmente entre os mais jovens, quando eu falo mais jovens, são esses que estão entrando no mercado, estão ali 20, 30 anos ainda, é uma baixa capacidade de resiliência. Os ambientes de pressão, as adversidades, imprevistos, se aquele fio não estiver reto, ele sair um pouquinho de curva para a rotina, dobrar um pouquinho, bate o desespero. Não saiu exatamente como eu queria. Então, a gente, quando vai para uma rotina na empresa, por exemplo, a gente sabe o que a gente vai fazer naquele dia, a gente já sabe das demandas rotineiras. Mas, às vezes, a depender do grau de gestão da empresa, organizacional, você é engolido pelos imprevistos. Aí é uma questão de macrogestão. Como é que você pode atenuar e reduzir, sem reclamar, desses imprevistos? Atenuar, Zé, você não vai anular. Então você tem que ter a capacidade de gerir o que é prioridade, o que é não prioridade, o que é mais urgente, o que é menos urgente. Se surgir uma emergência, é prioridade total. Mas os problemas sempre vão existir. Então a gente tem que ter uma capacidade de resiliência, de ter alerta, de estar atento. Eu acho que eu convido muitas vezes a gente experimentar, sabe o que, Hugo? Até uma experiência de plantonista. Eu já fui plantonista da Defesa Civil. Conheço vários plantonistas que são médicos. Conheço plantonistas de polícia. E plantão, vigias de prédios, condomínios, que às vezes tem uma coisa ali que é aparentemente rotineira, mas o plantão ele mostra que a rotina ela é apenas uma base. Mas você tem que estar pronto para uma variedade de tipos de ocorrência que pode ter. Imagine uma pessoa que está lá no SAMU, de plantão, mesmo de dia, tem uma ocorrência. Ela sabe qual é a ocorrência, ela só sabe que naquele dia ela vai perder alguém. Mas ela não sabe se vai ser atropelamento, ela não sabe se vai ser tentativa de suicídio,
ela não sabe se vai ser uma queda, ela não sabe se vai ser uma briga, ela não sabe se vai ter tiro. E aí? Como é que eu vou enfrentar esse problema se eu não sei nem qual vai ser o problema? Um médico emergencista que está lá no plantão do HGE, aqui em Salvador, da emergência lá, ele sabe que vai atender a emergência, mas ele não sabe qual vai ser essa emergência. Ele sabe que ele tem que estar preparado para todas o máximo possível. E se for uma emergência que ele não sabe resolver? O que é que ele vai pedir? Ajuda, enfrentando o tempo, a pressão, o psicológico, o emocional. Mas aí tem que ser uma pessoa fria, calculista. Não. Ser frio no que faz não quer dizer que você é insensível. Meu primeiro contato com vítima fatal foi até mesmo antes de eu começar a exercer o espiritismo, mas eu já tinha uma visão de mundo assim, tranquila, uma coisa muito interna minha. Tem gente que não suporta ver sangue. Mas meu primeiro contato com vítima fatal, eu tive total respeito à vítima, a vítima estava coberta, assim, mantive, não entrei em contato com ela, eu só quis preservar ali a sacralidade do corpo e aí não seria um show de horrores para ninguém ficar tirando foto nem filmando. Mas eu encarei com o que poderia ser um parente meu. Isso se chama empatia. Então, os problemas, quando surgem, eles têm de vários graus. Eu vou fazer uma vistoria no lugar que eu estou temporariamente, meu contrato está acabando. Eu vou fazer uma vistoria de rotina. De rotina é vistoria, mas cada caso é um caso. As avaliações de rachadura, deformação que eu posso encontrar, o talude, a encosta, como vai estar em relação à casa, que cada dia é um problema diferente. E como se não bastasse os problemas técnicos, tem os problemas adjacentes, que são sociais. Eu vou para um lugar que tem tráfico de droga, eu vou para um lugar que tem toque de recolher, eu vou para um lugar que a comunidade é assim, assado, mais calma, mais tensa, tem engarrafamento. Isso está dentro do trabalho. Então, falar em trabalho e problema não é só indoor, no estabelecimento fixo e físico. Às vezes, o problema surge no ambiente aberto. Então, a gente tem que ter uma capacidade de calma, tranquilidade, entender que a gente aprende na faculdade, na academia, que você falou, a gente aprende o básico. E antes que eu me esqueça, para não me alongar demais, você falou aí, veio aqui voltando, as coisas que você falou, você foi muito feliz quando você deu o exemplo da autoridade em relação ao profissional. Eu tenho 3 irmãos, cada um de uma área diferente, um advogado, enfermeira, que estavam agora, tem um contador, e nossos diálogos, nossas resenhas, a gente aprende muito um com o outro. Eu acho que eles aprendem alguma coisa comigo, porque eu aprendo muito com eles também. E a gente aprende aquele ambiente como é da outra área. E eu não esqueço de uma vez, meu irmão Zé, o terceiro, Oswaldo, ele disse uma certa feita, assim, quando eu já estava fazendo faculdade, ele estava dizendo assim, você formando, não exatamente com essas palavras, mas ele me disse assim, você formando, não vai saber mais que um mestre de obra bem experiente. Porque a gente, quando forma, tem aquela coisa, né? Formei, tem um canudo, então eu sei tudo de engenharia. Eu formei odontologia, sei tudo já. Mas quando a gente se lida com aqueles que têm a visão técnica, por exemplo, esse meu irmão é contador. A gente tinha um primo que já desencarnou, que era técnico de contabilidade. E ele dizia, Jael sabe muito de contabilidade. Mas é nível técnico, mas sabe muito. Porque você disse aí o exemplo, aprendeu pela vida, pela experiência, pela vivência e tal. E transcende qualquer, supera qualquer faculdade, porque é a escola da vida. Então, um médico recém-formado, muitos, às vezes, tiram onda achando que pode mandar as enfermeiras, os enfermeiros. E aí você está
tendo um choque com a colisão pesada aí, porque são ambos acadêmicos, mas tem aquela visão cultural antiga de achar que médico é superior ao enfermeiro, não existe isso, é cada um na sua. Até com o técnico de enfermagem, que é o nível médio, nível técnico, não pode ser assim pedante nem arrogante. Às vezes aquele técnico de enfermagem está ali assessorando tem 20, 30 anos, e aquele médico chegou agora, ele tem a humildade de ouvir, de aprender com a escola da vida dela. Não é porque você tem uma academia de diploma que você vai saber mais que os outros. Né? No jornalismo, acho que você vive a mesma coisa. Tem aquela coisa do jornalismo, do jornalista, do repórter. O repórter não necessariamente é um jornalista, né? Me corrija se eu estiver errado. Você fez aí o curso de repórter com a professora Thaí Carvalho, né? E você sabe muito bem. E tem repórteres assim. Aí você pega o exemplo, pronto, pega o exemplo aí de Marília Gabriela. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que ela não é jornalista formada, né? Uma coisa assim. Mas ela sabia entrevistar como ninguém. Ela fez uma declaração dessa uma vez. O próprio Jô Soares, por exemplo, sabe fazer entrevista como ninguém fazia. E não é jornalista. Não que entrevistar seja uma coisa do jornalista, mas acredito eu, me corrija se eu estiver errado, que está na essência do jornalista saber entrevistar, né, saber funcionar. E a gente vê vários casos de brasileiros aí, Brasil, aqui lá fora, que descobrem o talento e o dom vivendo. Nesse detalhezinho aí, do exemplo que você deu do Wizard, uma coisa meio de programação espiritual, né? Foi ali, foi ajudar uma aula de inglês e virou alguém do ramo, cresceu. Olha o Silvio Santos aí. Pronto, o Silvio Santos estava ali, ambulante, camelô, vendendo os produtos ali na área. Alguém passou, viu ele falando com aquela voz, com aquela oratória, e alguém disse assim, rapaz, você tem jeito. Tá no documentário do filme dele, né? Você tem jeito. Vai lá, passa no estúdio, eu quero você fazendo a locução de uma coisa lá no rádio. O cara virou um mau comunicador aí para mim em todos os tempos, se não o maior, um dos maiores, e um empresário de sucesso, e até o fim da vida se manteve humilde, humano, simpático, né, acessível, simples. Me lembro daquele vídeo que viralizou aí dele com o Raquel Sherazade no palco, né? Que ela tinha aquela coisa de âncora e soltava aquela lacração dela. E ele chega para ela e fala assim: você paga para dar notícia, não para comentar. Senão eu botava você como âncora. Mas Silvia, não, eu te pago, publicamente falou isso, né? Eu te pago para dar notícia, ler no teleprompter. Não para ficar comentando. Mas vai lá. Às vezes, Trajano. Me corrija se eu falei para trabalhar. Se eu cometi uma gafe. Não. É porque tem caso mesmo, assim, para trabalhar em uma emissora, no jornal e tal, precisa. Só que, assim, às vezes a pessoa se destaca em alguma coisa, um BBB desse, que acaba tendo a facilidade de falar em público e às vezes é convidado mesmo para apresentar, e não necessariamente acaba se formando, mas faz um curso como o de Taíque, que assim, aquele curso de Taíque é maravilhoso para você ficar à vontade nas câmeras, sabe? Então, assim, acabou, assim, tem muito estudante de jornalismo, tem, mas tem um pessoal também que quer começar a trabalhar com isso, se soltar mais, né, o poder de síntese, a entrada ao vivo, né, da improvisação e tal, é legal. Você foi falando aí de uma coisa que eu achei muito maravilhosa, assim, muito assim, questão familiar. Só 2 pontos assim, aí eu passo para você e a gente até vai encerrando aí. Que é o seguinte, quando um pai ou uma mãe chega para o filho e fala assim, filho, esse problema que você está passando, eu também passei, eu também já passei por isso. E foi assim, assim, assado. A gente passa para os nossos filhos que nós também passamos por problemas e que também tivemos dificuldade para resolver. E o menino a criança acaba crescendo, tendo essa visão de
assim, de que a vida vai ter problema, de que ela vai precisar, que o pai também passou por isso, sabe? Então, assim, quando assim, a criança está aprendendo a andar, ele cai e a gente até incentiva e tal, mas depois que cresce, começa a errar, a gente olha isso como algo negativo. E aí, às vezes, lá na frente tem medo de resolver problema porque está com medo de errar. E o erro faz parte do acerto. E um outro ponto foi um caso que eu conheci, acho que foi ano passado, de uma mãe que estava na terapia, e aí a psicóloga aconselhou a mãe a ensinar o filho jovem a arrumar a cama. E aí a mãe falou assim, não, não precisa não, porque nós temos condições de ter uma empregada. E aí a psicóloga falou, olha, quem tem condições é você. A gente não sabe se quando ele crescer e for morar sozinho, ele vai ter essa condição toda. Então ele precisa aprender. E às vezes, eu achei isso tão assim, simples, mínimo, porque assim, às vezes lá na frente, a gente está sempre esperando que os outros resolvam. A gente acaba não aprendendo a tomar a iniciativa de resolver as nossas questões. Então, isso acaba se refletindo, porque o traficante de drogas mais, um Fernandinho Beiramar, ele já foi criança. Pô. Sim. Então, assim, às vezes essa fase é uma fase de direcionar também. Então, assim, de perceber que os problemas fazem parte da vida. Você vai ter problema a vida toda. E assim, quanto mais você resolver eu te ajudando, vai ser melhor, porque amanhã eu vou desencarnar. E você não vai ter essa assessoria o tempo todo, não. Então, se você você vai ter que aprender a caminhar, e o momento de aprender é agora. E isso vai se repetir no trabalho. Então, assim, e tem até um termo que assim, foi um psiquiatra que falou assim, a juventude está se perdendo por excesso de facilidade. Não é nem de dificuldade, é de facilidade. Porque se eu tenho tudo, por que é que eu vou querer sair dessa zona de conforto para correr atrás de alguma coisa? Eu conheci uma vez um pai que ele é um advogado muito bem de vida e tal, mas ele estava muito preocupado com o filho único, porque o filho, a esposa, os dois estavam desempregados, morando numa cobertura, com uma filha, um carro importado e tal, e o pai que estava ajudando. O pai estava doido para se aposentar, chegando a ficar doente de ansiedade, de agonia, porque querendo se aposentar, mas ao mesmo tempo preocupado com esse filho e essa nora, porque não estavam trabalhando. E aí eu perguntei a ele assim, uma coisa, assim, eu estava conversando com ele na rua, aí me veio uma vontade assim, de perguntar, eu perguntei assim, vem cá, o senhor disse que ajuda a dar uma mesada para ele. Aí falei, o pai falou, ajudo. E quanto é essa mesada? Aí o senhor falou 10 mil reais. Aí eu falei, meu senhor, com uma mesada dessa, quem é que quer trabalhar, pelo amor de Deus? Então, assim, ou você mostra para ele que está sendo um problema e que ele que vai ter que abaixar a bola dele, velho, você não está trabalhando, não tem cabimento você continuar morando na cobertura e eu tá pagando tudo. Porque amanhã eu não vou estar junto. E se eu morrer agora? Se eu infartar agora? Então, assim, menos aí, vamos trocar a menina de escola? Vamos trocar uma mais barata. Vai para um quarto de sala menor? Vai para o quarto de sala. Carro popular? Carro popular. Para que carro importado? Eu que estou fazendo tudo. Então, assim, e nenhum, eu não vou não, porque eu só estou encontrando trabalho com salário baixo. Mas peraí, pô, você tá voltando para o mercado. Então não tem problema nenhum você está se ocupando, mesmo que seja um trabalho com salário baixo, depois você aumenta de novo. Então, assim, às vezes, assim, mostrar que, enquanto está tendo um problema, mas enquanto tiver tudo, eu estou ganhando uma mesada de 10 mil reais, para que eu vou me preocupar com esse problema? Para mim tá ótimo. Eu vou poder fazer o que eu quiser, continuo na cobertura e tal. Então, assim, fico dando uma de empresário, que ainda tem essa. Você vai num barzinho desse, o povo de carro importado, quando você vai ver, tá vivendo de mesada também. E tá dando uma de empresário, eu sou empresário, que não sei o quê. Então, assim, as pessoas não estão sabendo lidar com problemas. Então, assim, é importante mostrar pro filho que, isso tem um problema. Então, assim, da mesma forma, uma vez eu conheci um menino que ele estava querendo comprar
um videogame. E aí, ele recebe uma mesadinha, eu acho que R$ 50, R$ 100, e ele, quando ele ia pro shopping, ele ficava doido para comprar um sorvete, mas ele falava, eu não vou comprar, porque eu estou economizando para poder comprar o meu videogame. Quando chegou no Natal, ele tinha 80% do valor do videogame. Aí a família completou os 20 e comprou o videogame para ele de Natal. Então foi aquela sensação de vitória, porque ó, nesse caso, ele estava com uma meta, que era comprar o videogame. Então assim, eu vou precisar, eu quero ir pro shopping, vamos pro shopping. Pô, eu tô doido para tomar um sorvete. Mas se eu gastar aqui, eu vou ficar adiando meu objetivo. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Então, ó, vou ficar com desejo, mas não vou tomar meu sorvete, porque eu vou estar economizando. E no final do ano, teve lá, assim, ele acha que foi do valor que ele juntou. Ele não sabe que foi os 20% que estavam faltando, foi completado. Mas é o mérito dele, sabe? Então, assim, essa parte financeira também tem um... Deixa eu mostrar aqui, rapidinho, Trajano. É um livro maravilhoso para criança. Pode Ó, como mostrar aí cuidar do seu para dinheiro. quem está assistindo, porque eu estou conseguindo visualizar, mas pode mostrar. Pronto. Eu mando para você a foto. É da Turma da Mônica, Como Cuidar do seu dinheiro. É uma parceria do Maurício de Souza com o Thiago Nigro. Então, assim, ele ensina. Então, assim, às vezes, assim, ele dá um dinheirinho para cada membro da Turma da Mônica, e cada membro, o que é que eles vão fazer com esse dinheiro. Então, assim, para que lá na frente, seja no trabalho, seja, às vezes, ele mesmo falou, ó, eu, antes de ter dinheiro, eu estava trabalhando como garçom para ter uma renda para eu poder investir e hoje eu estou aqui. Então, assim, a vida não é para ser recebida, é para ser conquistada. Então, assim, esse é um dos problemas maiores que a gente vê. Então, acaba sendo aí uma reflexão interessante de quando a gente chama nossos filhos para conversar, para quando a gente fala que a gente também passou por aquilo, sabe? Porque às vezes o que mais deprime um jovem quando ele passa por um problema, principalmente no trabalho, é achar que só ele está passando. Que aquele adulto, que é o chefe, por exemplo, que o colega da sala, que não está passando. E não é verdade. Também passa. Então, assim, fica aí essa reflexão também de a gente incentivar, né, os pequenos problemas, vamos dizer assim, para que, se toda vez eu que faço, lógico, a gente pode fazer, você pode arrumar a cama do seu filho, pô, tranquilamente, pô, mas e amanhã, sabe? Ele vai crescer sem arrumar a cama, vai dormir na casa da namorada, e aí vai ficar lá a cama desforrada, sabe? E assim, amarrar o cadastro, sabe? Pô, você pode amarrar, só que vai chegar um momento que vai desamarrar no colégio. Ele vai fazer o quê? Vai ficar sem amarrar, porque não sabe? Então, assim, esse tipo de coisa acaba sendo, assim, às vezes um pouco doloroso, e eu até costumo falar, Maria, Nossa Senhora, ela não impediu que Jesus fosse crucificado. Ela não conseguiu impedir. Então, assim, mesmo que a gente queira poupar, a gente tem que ter o cuidado, lógico, mas também tem que mostrar o caminho. Então, assim, vai ter problema? Vai ter gente que vai magoar a gente? Vai. Então, assim, vai aprender como é que perdoa. Eu perdoo você, mas eu não quero ter contato com você, e tá tudo bem. Mas a gente vai aprendendo a resolver esses problemas, que nem sempre eu resolver essa questão de te perdoar é voltar a falar com você. Às vezes eu não querendo te ver, mas pensar em você sem tanto ódio, eu estou resolvendo. Então, é uma reflexão bem, bem interessante. Mas daí eu passo para você, e aí você fica aí à vontade. Não, tranquilo, perfeito. Bem colocadas as palavras. Fazer minhas considerações aqui até por causa do horário, né? Mas
dentro do que a gente chama de problemas, reitero que a gente tem que ficar atento a ser resiliente, encarar as coisas que elas vão surgir, não tem como escapar. Os exemplos que você deu aí foram bastante lúdicos, e a gente vê isso quase que diariamente no esporte, na música. A vida é feita de problemas, a gente não pode viver na ilusão que a gente não vai ter problemas, seja de ordem pessoal, profissional, emocional, psicológica. Ninguém está livre de doenças, ninguém está livre de doenças, desde as mais simples, rápidas, até as mais graves e complexas. Ninguém está livre de problemas. E os problemas estão aí para serem resolvidos. Os problemas no trabalho, que é um ofício, que é uma labuta, que é um labor, que é o ganha-pão, o nome se chama trabalho. Claro que nem sempre não está no trabalho que a gente gostaria, mesmo fazendo o que a gente gosta, não está no ambiente que a gente gostaria, mas a gente tem que aprender a dançar conforme a música, se adaptar, tem que ter camaleão, mesmo que seja temporário, até em alguma coisa melhor, como a gente diz. Ou de repente está tudo perfeito, está tudo do jeito que eu gosto, mas ainda assim vai ser desafiante, vai ter os problemas, vão ter os problemas, vão ter os desafios, e isso é que faz a gente crescer. Entrar no ambiente, no trabalho, sabendo que não vai ter problemas, é ilusão. A gente precisa trabalhar. Max Weber dizia: o trabalho dignifica o homem, porque a gente se torna digno, se torna útil, se torna pertencido, que a gente precisa do problema para encontrar a solução. A gente tem que ter a capacidade, muitas vezes, de improvisação. Na minha área de trabalho, improvisação não é uma coisa boa. Você tem que fazer de acordo com os procedimentos, a regra, a ferramenta correta. Se não tiver jeito, adapte de uma forma segura que não piore a situação. Então, a gente dançar conforme a música não quer dizer apatia, indiferença ou deixa estar. Mas é entender que naquele momento ali, a gente precisa sobreviver para viver, a gente precisa pagar as contas e, principalmente, quando enfrentar esses problemas, só para encerrar, não descontar nos outros, não descarregar nos outros em forma de palavras e gestos nossas frustrações. Os outros não têm nada a ver com isso. Tente resolver, administrar, gerenciar, relevar, administrar o foco. E como diz nosso mestre Chico Xavier, né? Tudo passa. Hugo, muito obrigado aí pela presença, pela sugestão do tema, muito obrigado pela sexta-noite aí, 10 horas da noite aqui junto. Estamos tentando fazer o que for melhor para a gente e a live aí vai ficar gravada. Obrigado pela presença de quem assistiu, os seguidores de Hugo, minha família, e vai ficar salvo aí. Eu vou deixar ela salva também no YouTube, Infla Engenharia. Se você tiver uma disponibilidade, a gente pedir as incertezas do mercado, a gente, eu, Hugo, qualquer que seja, a gente criou esse canal aqui para compartilhar nossos conhecimentos e aprender com vocês também. E eu, em todos os meus espaços, perfil aí, canais, eu estou deixando aí disponível aí a campanha do Pix, ajude com qualquer valor. A chave é influengenharia@gmail.com, o nome Manuel Trajano de Andrade, também pode ser trajanomanuel@gmail.com, trajanomanuel@gmail.com, uma conta no PicPay. Qualquer valor, gente. Aí é uma coisa que cada um faz de coração. Desculpe o Hugo aí estar usando esse espaço para fazer divulgação, mas é uma coisa que a gente faz de divulgação e a gente ajuda a manter o canal, a nossa energia, a nossa alimentação e as coisas aí nessa caminhada. E sigam, divulguem, curtam, espero que tenham gostado. Mandem para os amigos e mandem para os inimigos também. E espero que tenham gostado. Hugo, boa noite aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi maravilhoso. E assim, o povo na happy hour, né, na sexta-feira à noite, às vezes na rua e tal, e a gente aqui conversando, estudando sobre o que pode melhorar, né, o trabalho e o que pode fazer diferença, né, para qualquer profissional. Então, parabéns aí também pela iniciativa e
Obrigado mais uma vez, e aí semana que vem a gente está junto de novo. Boa noite, pessoal, Aí e até a próxima. Aguardando aí o próximo programa com Force, Papo Riso. Eu e o Hugo estamos nessa parceria aqui no Influência Engenharia, no Irmãos de Luz. Passem lá, visitem irmãos.de.luz no Instagram, então Irmãos de Luz no YouTube. E aí essa parceria aí, engenharia, jornalismo, escritor. Vamos que vamos. Obrigado. Bom final de semana para você e sua família. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pelos corações, galera. Boa noite aí, viu? Fica com Deus. Tchau. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.